Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo seja reinando no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos iniciar nossa aula, primeiro agradecendo ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito para nós, por todo o cuidado, e depois vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Amém? Pai querido, nós te damos graças, Pai. Nós somos, Pai, muito felizes por ter o Senhor como nosso Pai, como nosso Deus. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, porque nada tem nos faltado. Obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Enfim, Senhor, obrigado por tudo. Pai, nós queremos dizer que o nosso coração se enche de gratidão quando nós pensamos, Senhor, em todo o bem que o Senhor tem nos feito, em tanto amor e cuidado que o Senhor tem com a gente e com a nossa família. Pai, nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração, te pedir que o Senhor esteja agindo conforme a sua vontade, que é boa, que é perfeita para as nossas vidas, que a gente saiba esperar o momento do Senhor para a gente receber aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós colocamos também diante do Senhor a nossa nação, que o Senhor continue, Senhor, fazendo uma varredura na nossa nação, tirando, Senhor, todo o tropeço, toda a iniquidade dos governantes, tudo aquilo, Senhor, que vem prejudicando o teu povo, que vem, Senhor, fazendo o teu povo sofrer, que o Senhor, Pai, esteja realmente, Pai, fazendo uma limpeza na nossa nação, na direção, nas pessoas que dirigem essa nação, e que o Brasil, Senhor, possa dizer que o Senhor é o Deus dessa nação, que não existe outro Deus. Pai, nós colocamos também diante do Senhor a nossa aula, que o teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, que o nosso coração esteja aberto e que a tua palavra produza fruto, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém? Bom, como eu falei na aula anterior, eu vou continuar falando a respeito da Páscoa, né? Que nesse mês de abril a gente comemora a Páscoa. Na aula passada eu falei a respeito da instituição da primeira Páscoa, que foi Êxodo 12. Foi lá quando o povo de Israel ainda estava lá no Egito, né? Vocês lembram? As 10 pragas, o cordeirinho que foi morto, né? Que teve o seu sangue derramado para que a família que tivesse esse sangue passado nos umbrais da porta tivesse salvação, né? Para essa família. E agora, como eu falei na aula anterior, a gente vai estar falando a respeito um pouco da nossa Páscoa, né? Lembrando mais uma vez que Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não que seja pecado, não é pecado comer ovo de Páscoa, só se cometer o pecado da gula, que aí não é só de ovo de Páscoa, né? Que gula é pecado, comer demais, mas Páscoa também não tem nada a ver com coelho, né? Como eu falei na aula anterior, coelho nem ovo não bota, né? Ele tem filhinho, a coelha carrega os bebezinhos dela, os coelhinhos, tudo dentro da barriga, que nem mãe, né? Que nem o ser humano, não é que nem galinha que bota ovos para depois chocar e depois nascer os filhotinhos. Então, assim, é muito confuso esse negócio, né? A gente tem bastante, se você pesquisar na internet, tem bastante, assim, histórias a respeito do porquê, né, essa origem de falar de ovo de Páscoa, né, ovo de coelho, né, mas aqui não vem ao caso. A gente vê, né, no Novo Testamento que um pouco antes de Jesus, né, ser entregue para ser julgado, condenado à cruz, ele teve a última Páscoa com os discípulos, né? E nessa Páscoa, por quê? Porque estava sendo comemorado, como eu falei para vocês, o povo de Israel comemora a Páscoa, né? O povo judeu comemora a Páscoa até os dias de hoje daquele jeito, com todo aquele processo, né? De todo aquele ritual. E
lá na época de Jesus, eles, né, também tinham o dia instituído para ser o dia da Páscoa. Então as pessoas também se juntavam, faziam todo esse ritual. E Jesus teve uma maneira diferente. A partir daquele dia, né, quando estava próximo dele ser entregue, ele fez tipo uma reunião, né, no dia da Páscoa com os discípulos, e ele comemorou a Páscoa junto com os seus discípulos. Só que não foi com aquela maneira judaica, né, que o povo estava acostumado, que inclusive até os discípulos estavam acostumados. Naquela ocasião, Jesus fez uma coisa bem diferente do que eles estavam acostumados. Então vamos lá para a gente ver como foi essa Páscoa que Jesus fez, né, com os discípulos, essa última Páscoa. A gente encontra os relatos em Mateus, em Marcos e em Lucas, mas eu escolhi aqui para passar para vocês Lucas 22, do versículo 7, ele vai até o versículo 23. Mas aí, para vocês entenderem só o contexto do que estava acontecendo. Então, foi assim, ó, como eu falei para vocês, Jesus fez uma comemoração de Páscoa diferente com eles. Aqui diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Aí ele falou, e eles lhe perguntaram: onde quer que preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Eu só vou ler até aí, tá? Porque a gente não tem muito tempo. Aí depois vocês podem continuar lendo. Então, ó, Lucas 22, a partir do versículo 7. Então, Jesus pegou e, né, no dia da Páscoa, falou para os discípulos: ó, vão lá já preparando as coisas. Aí os discípulos: mas onde que a gente vai fazer essa comemoração, essa nossa reunião de Páscoa? Jesus falou: ó, vocês vão indo e vocês vão encontrar um homem, né, um servo carregando um cântaro de água, e vocês vão falar para seguir eles até chegar na casa onde ele vive. E lá vão perguntar para o dono da casa, para o chefe da família, onde tem um aposento, ou seja, onde tem uma sala, onde tem um local para a gente, para o mestre comemorar a Páscoa. E aí depois vocês leem, vocês vão ver o que aconteceu. Lógico, não poderia ser diferente do jeito que Jesus falou. E aí essa pessoa cedeu esse lugar para Jesus com os discípulos fazerem a comemoração, a cerimônia da Páscoa. Mas como eu disse para vocês, além de estarem com aquela comemoração da Páscoa, Jesus nessa data, ele instituiu a Santa Ceia. Sabe aquela ceia que a gente come lá na igreja, né? Come do pão, que significa o corpo de Cristo, toma do vinho, do suco de uva, que significa o sangue que Jesus derramou. E ali a gente pode perceber, né, tipo uma ligação, um elo, que Jesus fala assim: ó, esse é meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue que é derramado por vocês. A gente viu lá em Êxodo, que o que? Êxodo 12, que lá também o corpo de um cordeiro era dado para a família comer, a gente viu isso. E o sangue dele também era derramado em favor daquela família. Então, por isso que eu falei que o quê? Que aquela Páscoa que foi realizada lá no Egito, né, a primeira Páscoa que foi realizada lá no Egito, ela já apontava para aquilo que Jesus ia fazer. E para vocês verem como é uma coisa muito linda, que João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez no ministério, como vocês sabem que João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que comia mel silvestre, gafanhoto, que se vestia com pele de camelo, ele era primo de Jesus, né? Ele
ele era primo de Jesus, então com certeza ele já conhecia, porque inclusive a mãe dele era muito amiga de Maria, né? As primas, acho, que eram primas. E aí, quando ele vê Jesus pela primeira vez, que ele estava no ministério, né? Que antes era o primo Jesus, o filho da tia e do tio, né? Quando ele vê Jesus pela primeira vez, o Espírito Santo de Deus revela para ele, e ele fala para o povo, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vinha vindo de encontro, ele estava batizando, né, pessoas lá no rio. E ele falou, ó, esse daí que está vindo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vê que o quê? Que Jesus, ele de uma vez por todas, né, como lá no Antigo Testamento precisava ser sem mancha, ou seja, Jesus não tinha mancha nenhuma no caráter, não é mancha na pele, né? Perfeição na pele. Ele não tinha mancha nenhuma no caráter, nada que desabonasse ele, ninguém podia apontar o dedo e falar, ó, eu vi ele fazendo isso de errado, que fosse verdade, né? Poderiam até inventar as coisas, como inventaram bastante coisas até acerca dos discípulos e falaram que eles estavam tumultuando, sendo que não era verdade, mas assim, de coisas verdadeiras nunca houve nada, né? Nenhuma mancha em Jesus. Então Jesus era o primeiro, a gente leu lá, né? Que o cordeiro lá precisava ser o primeiro, um cordeirinho sem mancha, sem defeito nenhum. Por isso que eu falei que ele apontava para Jesus. A gente hoje já sabe que o quê? Que o homem Deus teve muitas, né, assim, tentou de várias maneiras resgatar novamente a gente com Deus, né, através da lei. Ele quis nos resgatar, nos trazer de volta para ele, mas foi impossível, porque o homem, né, o ser humano não consegue. A gente, infelizmente, tem uma coisa horrível com obedecer, né? É uma tristeza que só Deus para ter misericórdia da gente. Ele tentou, quando ele, né, com o dilúvio, ele achou a família lá de Noé, né, falou, não, vamos começar do zero de novo, vamos começar. Não deu certo. Ele falou, não vai adiantar, né? Esse povo vai ficar a vida inteira matando cordeiro e não vai ter jeito, não vão conseguir se aproximar de mim, porque peca todo minuto, né, gente? A gente peca todo minuto. Então, assim, Jesus, ele foi entregue, né? Ele se entregou. Ele se entregou por nós para de uma vez por todas nos reconciliar com Deus. Então, assim, todo aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que reconhece que eu sou pecadora, a pessoa que reconhece que ela é pecadora, que ela precisa de uma pessoa para aproximar ela de Deus, que ela precisa de um Salvador, porque se for por ela mesma, ela merece, né, a condenação eterna. Pelas atitudes, por mais bom que a gente seja, viu, gente? Não importa a bondade da gente. É lógico que a gente tem que ser bom, porque também, mesmo porque a bondade é vamos dizer, uma consequência daquilo que a gente é de Deus. Se Deus é bom, né? É que nem eu sempre falo, filho de peixe tem que ser peixinho, não dá para ser ovelha, né? Então, se Deus é bom, a gente tem que ser bom. Mas não é a nossa bondade, ou por mais coisas boas que eu faça, as obras que eu faça, que eu consigo ser salvo. Porque as coisas erradas, os pecados que eu faço, eles se sobressaem muito. Então, assim, como diz, né, é enxugar gelo, a gente nunca vai conseguir. Por isso que a gente precisa, né, de um Salvador. E quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz no meu lugar, não tinha pecado nenhum, morreu para que eu me reconciliasse com Deus, tivesse os meus pecados perdoados, pudesse viver eternamente com Deus, e a gente segue e honra esse Deus, esse Jesus, a gente é salvo. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos de Deus, né? Que nós somos salvos.
Então, assim, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus na gente, quando a gente faz coisas que desagradam a Deus, a gente se sente incomodado. Por isso que quando a gente tem a salvação, esse mesmo Espírito ele está testificando no nosso coração. Não que a gente, eu aceitei Jesus, então eu mereço ir para o céu porque eu aceitei Jesus. Não, eu aceitei Jesus e por causa de eu ter aceitado Jesus, eu recebo essa graça de poder ir para o céu. Graça é favor não merecido, é um presente. É uma coisa assim que eu não fiz nada para ganhar aquilo. Ele simplesmente foi lá e me deu. Né? Então, assim, que a gente possa entender que o quê? Que o significado da Páscoa, volto a falar, não é errado comer ovo de Páscoa, mas que a gente, né, nós, famílias cristãs, possamos fazer a diferença, né, nesse mundo. Para que a gente realmente entenda e pratique que a Páscoa é o sacrifício de Jesus na cruz para minha salvação. Amém? Bom, preciso ser rápida, né? Gosto de falar, mas preciso ser rápida. Então vou ficando por aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.